Hoje, como eu disse no início desta missa, nós iniciamos a semana das semanas, a semana mais importante do nosso calendário litúrgico, porque nela nós experimentamos o amor infinito de Deus através do seu Filho Jesus, através da sua paixão, morte e ressurreição, o mistério pascal. E a liturgia deste domingo já nos dá uma prévia deste mistério, trazendo para nós a paixão, a morte e a ressurreição, para nos preparar nessa caminhada até o Calvário com Jesus e ressuscitar com Ele. Para este tempo, nós nos preparamos durante 40 dias. A Quaresma tem este sentido na nossa vida, nos prepararmos para a Páscoa do Senhor. Como você se preparou? Você conseguiu fazer uma boa revisão de vida nestes 40 dias? Conseguiu corrigir falhas, fraquezas, erros, pecados cometidos? Conseguiu fazer uma boa confissão? Se nós chegarmos à Páscoa do mesmo jeito que nós começamos a Quaresma, a Semana Santa, todo este tempo, não teve significado algum na nossa vida. A Semana Santa será uma semana um pouco diferente das outras para nós, mas não é isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós estejamos diferentes, que nós estejamos melhores, que nesta semana brilhe em nós a graça de Deus, a sua misericórdia e resplandeça a nossa conversão. Assim, as leituras de hoje vão nos colocando neste clima de Semana Santa, que sobressai a dimensão do sofrimento. Não só o sofrimento, são muitas coisas que se evidenciam neste tempo, mas o sofrimento, ele perpassa de hoje até na solene vigília pascal do sábado à noite, quando, exultando de alegria, nós proclamamos a Páscoa. Vocês viram como o sofrimento está presente na liturgia de hoje? Porém, um sofrimento que não impede Jesus de ir adiante na sua missão. Aqui está o primeiro ensinamento desta liturgia. Os momentos de sofrimento da nossa vida, qualquer tipo de sofrimento, não deve nos abater. Quando nós nos abatemos pelo sofrimento, ou deixamos que o sofrimento nos abata, é sinal que a nossa fé não está aquelas coisas. Sofrimento é o que não falta, mas quando nós olhamos o sofrimento de Jesus, o sofrimento do servo sofredor, aí então nós começamos a entender que o sofrimento é algo purificador na nossa vida. Quando a gente passa por sofrimentos, ao terminar o sofrimento, nós estamos melhores, mais lapidados, mais fortalecidos. Um atleta, quando ele vai treinar para uma Olimpíada, por exemplo, para conseguir as glórias de vencer as Olimpíadas, ele tem um período de treino muito duro com seu corpo, de muito sofrimento, para adestrar esse corpo, vencer os obstáculos e vencer a competição. O ouro, esse metal precioso, para chegar ao estado de tal preciosidade, ele passa pelo crisol, que é um recipiente que vai ao fogo e ali ele é purificado. Daí vem a palavra crise, sofrimento.
é passar por esse período de expurgação do pecado, para chegarmos à glória. Por isso que tem também intermediário entre o céu e o inferno, um período de purgatório, onde purgamos nosso pecado para entrarmos purificados no céu. Assim, o sofrimento, quando ele é vivido, encarado desta forma, ele tem uma outra dimensão na nossa vida. Por que que nós fazemos atos penitenciais? Por que fazemos jejum? Por que fazemos abstinências? Não é fácil fazer jejum. Não é fácil se abster de algo que nós gostamos. Aquilo faz falta em nós. Essa falta é para nos provocar uma mudança. Todo jejum, toda penitência, ela deve ter o sentido de conversão, de purificação. Se assim não for, não tem sentido. Se você na quaresma fez jejum, fez penitência, fez renúncia, abriu mão de coisas que você gosta, de coisas que você sente prazer em fazer, mas não fez, por quê? Quis corrigir alguma coisa em você. Este exercício lhe foi fecundo, doloroso, mas transformou a sua vida. É esse o sentido todo da quaresma, é esse o sentido do sofrimento. E aí então nós olhamos para a primeira leitura de hoje do livro do profeta Isaías, que narra o servo sofredor, que manteve o rosto impassível, mesmo diante de bofetões, cusparadas, humilhações, todo tipo de sofrimento, porque tinha um objetivo maior: a nossa redenção e o céu. Quando nós temos um objetivo maior, nenhum sofrimento se torna difícil de enfrentar, se nós tivermos algo além dele, algo maior para alcançar. Então a primeira leitura nos ensina a enfrentar o sofrimento, para chegar às glórias do céu. E alguns ensinamentos essa primeira leitura nos traz. A primeira delas é que Deus despertava a língua deste servo para dizer palavras de conforto, palavras que edificassem a vida de outras pessoas. É tão bom ajudar alguém, tornar a vida de alguém melhor, fazer alguém feliz. Quem não sente prazer em ver o outro bem, feliz, com sua dor diminuída ou dirimida, é uma pessoa muito má. Por isso que não dá para entender pessoas que fazem mal a outras pessoas. Penso que qualquer pessoa que tem um mínimo de dignidade cristã dentro de si, não quer prejudicar outra pessoa, não quer que outra pessoa sofra. Não entendeu o sofrimento de Cristo. Ele sofreu todos os sofrimentos que nós vimos na narração da paixão, por nossa causa. Foi humilhado, condenado, torturado barbaramente, até a morte mais humilhante, por causa de nós, pelos nossos pecados, para nos redimir dos nossos pecados. A maior lição que Jesus deixou está estampada na cruz, e você nem precisa ser passionista, entender da espiritualidade da paixão,
para entender a essência do cristianismo. Quando a gente olha para a cruz, ali está, como disse São Paulo da Cruz, a mais estupenda obra do amor de Deus, por nós, pelos nossos pecados. Foi Ele que redimiu os nossos pecados, porque Ele não queria que nós sofrêssemos. Então, quando alguém quer que outra pessoa sofra, ela pode ser qualquer coisa, mas ela não é cristã. Por que Jesus vai dizer durante a sua vida pública: se alguém te der um tapa numa face, em vez de você revidar, você dá a outra face? Se alguém te tomar a túnica, em vez de você brigar com ela porque roubou a sua túnica ou tomou a sua túnica, dê para ela também um manto. Se alguém te obrigar a caminhar 5 quilômetros, em vez de você reclamar, convide ela para... Olha a dinâmica do cristianismo, da não violência, de não pagar o mal com o mal, de não se vingar, de não querer que o outro sofra. E aí vem a dimensão do perdão, que é fundamental. Jesus, lá no seu último momento, concedeu o perdão a um dos ladrões que estava crucificado do seu lado. Só Deus é capaz de algo desse tamanho. Mas Ele pede: se você é cristão, exercite isso na sua vida. Não chegue no final da quaresma, na Semana Santa, com o coração cheio de mágoas de outras pessoas. A mágoa que você tem de outra pessoa ou de outras pessoas, a primeira a ser prejudicada com isso é você. Então vai tirando isso do seu coração. É fácil? Claro que não. Quando a gente olha para o rosto das pessoas que nos fizeram mal, nos faz mal. Nós somos humanos, nós somos limitados. Nós temos sentimentos. Então, quando a gente sabe que alguém fez mal para nós, é natural que a gente sinta um desconforto ao ver aquela pessoa. Mas se nós exercitamos a dimensão do perdão, nós vamos rezar para aquela pessoa. Não vamos querer vingança. Deixa que Deus faça a justiça dele. Não queiramos fazer justiça com as nossas mãos. Isso não é coisa de Deus. Tem uma outra passagem bíblica que vai dizer: se você está brigando com alguém, vai levar aquela pessoa para o tribunal, para a justiça, vai processar aquela pessoa. Antes de fazer isso, procure reconciliar com aquela pessoa enquanto você está indo para o caminho do fórum. Não faça um gesto desse. Além de te dar muito desgaste, isso não é uma coisa boa. Bom mesmo é você reconciliar com aquela pessoa e perdoá-la, e voltar a ter paz no seu coração. Porque quando a gente processa alguém, a gente está vingando daquela pessoa. Vingança não é um sentimento bom. Vingança não é um sentimento cristão. Por isso que é tão difícil ser cristão. Por isso que quando chega a Semana Santa, a gente olha para a cruz de Cristo e a gente imagina: meu Deus, será que a sua morte foi em vão? Porque se eu tenho uma vida tão mesquinha, tão medíocre, tão vingativa, tão rancorosa, é porque eu não entendi nada da teologia da cruz. É porque a sua morte foi em vão na minha vida. Que triste é chegar na Sexta-feira Santa, aquele dia tão triste, e a gente ter um coração fechado para Deus, porque esse gesto de amor dele por nós não tocou o nosso coração. Por isso é tempo de conversão. Semana Santa é tempo de uma belíssima revisão de vida. Vamos chegar mais saudáveis na Páscoa. A saúde espiritual, ela é tão importante para a nossa relação com Deus,
para a nossa relação com o próximo. Há tantas coisas que nós precisamos ainda resolver na nossa vida com os nossos irmãos. Não vamos deixar para a última hora. Não vamos deixar isso para resolver lá no céu, que talvez lá seja tarde demais. Temos que resolver nossos impasses humanos aqui neste mundo. E a Quaresma, a Semana Santa, é para isso. Vamos ter diante de nós o exemplo dele, que mesmo tendo a condição divina, não se apegou a ela, mas assumiu a condição humana, nossa, pobre, mesquinha, de escravo. Não porque ele queria ser pobre, mesquinho e escravo, mas porque ele quis transformar os pobres, os mesquinhos, os escravos, os pecadores, num coração semelhante ao dele. Quando ele comia com cobradores de impostos, ele não queria ser mais um deles. Quando ele acolhia prostitutas, ele não queria legitimar aquela atitude tão pobre, tão vil das mulheres. Quando ele tocava nos leprosos, ele não queria se contaminar com a lepra. Ele queria acolher a esses e transformar a vida deles numa vida pura e santa, como a dele. É por isso que ele se fez um de nós. Na nossa desimportância, ele nos fez importante. Nós não podemos perder essa dimensão do Jesus humano, do Jesus histórico, para entender o Jesus divino, o Jesus transcendente, o Jesus Deus, segunda pessoa da Trindade. Ele nos possibilitou isso, e nesta semana nós vamos ver cada dia um pouquinho dessa dimensão para a nossa conversão. E hoje nós tivemos essa amostra. Não vamos continuar pessoas incoerentes como as que vimos nos personagens da leitura do Evangelho de hoje, que clama a Deus no mais alto dos céus, hosana nas alturas, e depois pede para soltar Barrabás, grita, crucifica. Essas incoerências humanas continuam ainda muito presentes entre nós, na nossa vida. Nós trazemos essas incoerências. O mesmo lábio que louva, blasfema. A mesma mão que acarinha, agride. Essa incoerência precisa ser sanada. E a liturgia de hoje nos ensina a sermos mais coerentes, tirar de nós estas incoerências. Vamos fazer esse exercício agora esta semana. Cada dia, ou melhor, cada noite, nós vamos ter uma celebração diferente aqui na igreja. Cada uma delas enfocando um aspecto importante da nossa conversão. Amanhã à noite nós vamos ter uma celebração penitencial, onde temos a oportunidade de fazer uma profunda revisão de vida, se ainda não a fizermos. Venham, se for possível, amanhã 19h30. Na terça-feira, nós teremos uma celebração dolorosa, uma das dores mais difíceis, podemos dizer, de uma mãe. Nós vamos fazer a procissão do encontro de Nossa Senhora das Dores com Bom Jesus dos Passos.
A mãe que encontra o filho no caminho do Calvário, aquele filho que ela tanto amou, estando ali com a cruz nas costas para ser crucificado barbaramente. Nós vamos diante da dor de Nossa Senhora, olhar as dores do mundo, as dores dos nossos irmãos, e por que não as nossas dores, e tentar saná-las. Na quarta-feira nós teremos uma celebração chamada Ofício das Trevas, onde toda uma escuridão toma conta do mundo quando Jesus é condenado. A cortina do templo se rasga, tudo fica escuro, o céu se escurece, uma tempestade forma no céu, sinais teofânicos de que os céus se abalam com a morte do Filho de Deus, por nossa causa. Na quinta-feira nós teremos a missa, a celebração da instituição da Eucaristia. Quando Jesus, na última ceia, diz: todas as vezes que vocês forem à missa, vocês estão fazendo memória da minha doação, do meu corpo e do meu sangue, por vocês. Façam isso em memória de mim. E antes disso, ele se levanta, tira o manto, lava os pés dos discípulos e diz: como mestre, filho de Deus, estou fazendo isso para vocês fazerem para os seus irmãos. Uma linda celebração. Na sexta-feira, 15 horas, toda a igreja celebra a paixão do Senhor, do nosso Senhor. Queria muito vê-los aqui, para nós entendermos um pouquinho a dimensão desse sofrimento de Cristo, para nos salvar, para nos tornar mais santos. E depois, no sábado à noite, a vigília das vigílias, aquela missa solene, eu costumo dizer, a mais importante de todas, a missa das missas, a vigília das vigílias, a vigília pascal. Tem gente que vem na sexta-feira santa e não vem na vigília pascal, fica só na cruz, não ressuscita com Cristo. Ah, mas é uma missa longa. Claro que é longa, é a vigília para Páscoa. Lembra que Jesus repreendeu Pedro: você não consegue vigiar 1 hora comigo? Às vezes nós temos essa atitude, não conseguimos vigiar 3 horas com Cristo. Antigamente essa missa durava a noite toda, a hora que o sol se punha até um pouco antes do sol nascer. Era uma noite de vigília, uma noite de missa. Agora é 3 horas de missa, a gente acha que é muito tempo para ficar na igreja, mas ficamos muito mais tempo na internet, ficamos muito mais tempo assistindo um jogo de futebol, ficamos muito mais tempo numa festa, mas para ficar na missa 3 horas a gente acha uma eternidade e não vem na missa da vigília pascal. E depois no domingo nós teremos o primeiro domingo da Páscoa, da ressurreição do Senhor. Essas são então as nossas celebrações. Participem. Nós ficaremos melhores se assim o fizermos.